Olá, produtivos, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Fortuna Cast. Hoje eu quero falar sobre essa fiasqueira que tem sido as últimas semanas em virtude do caso Balenciaga, né? Por que eu tô trazendo esse assunto aqui? Porque como a maioria dos fiascos que a gente presencia hoje em dia, eles têm um boom e depois passa. Só que esse não é o tipo de caso que merece um boom e passar. Esse é o tipo de coisa que a gente não pode deixar pra lá. Por quê? Porque as coisas, elas não surgem do nada da cabeça de alguém, e essa pessoa vai lá e faz e pá. Não. As coisas, elas começam e vão crescendo à medida que elas vão tendo mais adeptos, mais influência, mais poder, mais abrangência. E assim elas vão crescendo e se construindo. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Eu falei brevemente sobre isso nos stories, não quis aprofundar muito porque não é a minha especialidade, né? Eu não sou especialista em simbologia e nessa especificidade de comunicação, mas eu tenho muita responsabilidade por tudo que eu trago aqui para você sempre. E sou uma educadora de formação, então não posso deixar esse assunto passar. E isso não é um assunto só sobre crianças, isso é um assunto sobre a nossa sociedade e a forma como as coisas se constroem. Já houve períodos terríveis na história, eu não vou falar nomes aqui porque vocês já sabem que é ruim dizer esses nomes aqui para a entrega do conteúdo e, consequentemente, para o meu trabalho. Mas os piores períodos que nós já vivemos na história não foram coisas que surgiram da cabeça de pessoas sem influência. Foram coisas que surgiram da cabeça das pessoas que tinham influência, que tinham abrangência, que tinham poder de convencer e converter outras pessoas a essa mentalidade e a essas outras formas de ver o mundo, né? Querendo ou não, tudo aquilo que já houve de ruim sempre ou partiu ou convenceu pessoas que tinham muito poder e muita influência para que isso acontecesse dali para frente. Isso para tudo. Com certeza na cabeça de vocês agora vocês estão pensando em outros exemplos em que isso também aconteceu. Então esse caso da semana passada, ele não é um caso em que 2, 3 empresários acharam que aquilo ali era bom. Será que todas essas pessoas que são embaixadoras da marca, que são patrocinadas pela marca, sabem disso tudo? Porque tem duas opções. Elas sabem e concordam, e isso é uma opinião delas, até que elas façam coisas concretas com essas opiniões. São apenas opiniões e nós só podemos concordar ou discordar. Ou tem a opção 2, que elas não perceberam tudo o que está acontecendo ali. E no caso 2, a questão é ainda mais preocupante. Porque se já existem por aí pessoas que não estão percebendo o absurdo, o terror, o horror, toda aquela coisa que não é bonita, que não é correta, que não é positiva, né? Eu não vou ir a palavras piores, né? Porque vocês sabem que para eu ir para palavras piores é muito fácil, eu tô me esforçando bastante para não fazer isso aqui. Se essas pessoas não perceberam nada disso, significa que então o plano já tá dando certo, né? E de novo, eu não sou das teorias da conspiração, eu sempre acho tudo uma palhaçada. E eu acho que as coisas são muito mais simples do que a gente vê. Só que esse caso, ele não pode ser posto na mesma linha de discussão que outros casos sobre opinião. Ele precisa ser posto na linha de discussão de formação de opinião de uma geração inteira. Por quê? Porque se eu não sou capaz de perceber o abominável, o feio, o horrível, o que é prejudicial, o que está distorcendo a imagem do bom e do ruim, vamos dizer assim, e tá certo que nem tudo precisa ser polarizado, eu inclusive não acho que deva ser, mas alguns conceitos básicos formam o nosso caráter, formam o nosso conceito de certo ou errado, formam o que pode e o que não pode. E nós somos adultos capazes de discernir, mas e as crianças que são criadas nesse cenário todo? De novo, se essas pessoas não foram capazes de identificar
tudo o que está de errado, né? Não é a melhor palavra, mas tudo que está fora do esperado, além e trazendo coisas que não cabem ali nesse cenário, quer dizer então que o plano tá dando certo, não é? Porque se eu já não percebo mais algo que foi feito para chocar e vejo que esse algo que foi feito para chocar é na verdade normal para mim, eu não reconheço, eu não me choco, para mim é natural, é como ver qualquer outra coisa. Bom, então o plano deu certo. Porque é assim que começam as coisas. Elas não começam simplesmente, tu chega em todos os outdoors da cidade, em todos os patrocinados nas redes sociais, em tudo, tá tudo ridículo, tá tudo distorcido. Não, as coisas elas começam sutilmente. O erro da Balenciaga, e aí eu vou falar bem abertamente, não foi a campanha, foi o timing da campanha. Porque do jeito que as coisas estão, se eles tivessem feito isso daqui a 2, 3, 5 anos, aí nós não teríamos nos chocado. Porque o horror, a aberração, estão sendo colocados na nossa rotina, no nosso dia a dia, a exposição do conteúdo que a gente consome de uma forma tão sutil, mas tão intensa ao mesmo tempo, porque são várias coisas pequenas, que daqui a 2, 3, 5 anos aí a gente não teria percebido mesmo. Então, eu prefiro acreditar numa terceira opção para as pessoas que são patrocinadas e que são embaixadoras dessa marca e que não se pronunciaram e que seguem o baile com isso, que elas simplesmente resolveram não olhar para isso. E eu vou dizer para vocês que às vezes eu até consigo entender, porque tem coisas que a gente não consegue lutar contra. A gente só tem que saber separar se é algo que serve pra gente ou não, né? Isso entra muito até em discussões políticas. Cara, pô, isso... Até que ponto isso me afeta, né? Às vezes tu tá ali, o teu grupo de amigos tá discutindo sobre algo, tu, eu não concordo com isso, também não concordo com aquilo, mas não vou me envolver. Às vezes é mais ou menos por aí. Só que nesse caso, eu não quero, de verdade, que vocês esqueçam dessa situação. Eu não quero que esse assunto passe e a gente não fale mais sobre ele. Eu não quero, de verdade, especialmente quem tem crianças em casa, ou quer ter crianças no futuro, ou tem algum tipo de influência sobre crianças. Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam. Uma coisa é uma pessoa com uma formação de caráter, que já tá nos seus quase 30, como é o meu caso, meu Deus do céu, eu tô com quase 30. Pessoal, em fevereiro eu faço 27 é quase 30, eu tô apavorada. Mas enfim, uma coisa é pra nós, que já temos toda a nossa formação de conceitos moldada. E mesmo assim tem coisa que passa batido para nós. Outra coisa é alguém que tem toda a sua formação de conceitos, toda a sua visão de mundo construída nesse ambiente. Nem sempre as pessoas que estão atentas vão estar disponíveis para ensinar e instruir. Boa parte da educação e da formação de personalidade e caráter das crianças hoje já não é mais feita pela família. E nem todas as pessoas estão dispostas e atentas a todas essas coisas, dispostas a discutir e atentas a essas coisas. Lembra que eu falei que no final das contas são 3 opções? Ou tu realmente concorda, ou tu não tá nem percebendo, não tá nem entendendo nada, ou tu tá percebendo, mas não te envolve muito. Só que essas 3 pessoas são extremamente perigosas na criação de quem precisa formar uma personalidade, de quem precisa formar um caráter, de quem precisa formar conceitos e uma visão de mundo. Esse assunto, necessariamente, na verdade, os últimos assuntos do FortunaCast já têm sido mais diversos, né? Mas eu acho que não teria como eu não falar sobre isso nesse momento. Eu quero que vocês falem sobre isso. Falem sobre isso com os amigos, nos relacionamentos, onde vocês se sentirem confortáveis. Vocês não precisam falar sobre isso com aquelas pessoas que, eu sempre brigo, a pessoa não tem a mesma visão política que eu, a gente sempre se estressa. Não. Mas falem mesmo com as pessoas com quem vocês se sentem mais confortáveis. Não deixem esse assunto para depois. Não deixem esse assunto ficar para trás. Isso não é brincadeira e daqui a pouco tempo a gente vai ver isso acontecendo de novo. Esse assunto já está sendo discutido em vários outros lugares que vocês nem imaginam.
Eu vi isso dentro da universidade pública há mais ou menos uns 7 anos, eu acho. Deixa eu ver, eu me formei em 2016. Então, há mais ou menos uns 7 anos eu já tinha ouvido esse assunto em tom de brincadeira. Outras pessoas que se formaram na universidade pública depois de mim nos últimos anos viram isso mais vezes. Então, isso não é uma coisa que está acontecendo na cabeça de 2, 3, 4 pessoas malucas que fizeram algo brincando. Não. Isso está acontecendo porque existe todo um movimento muito sutil, mais uma vez, de pessoas que se acham mais inteligentes, mais disruptivas, mais modernas, comentando sobre. Isso não é brincadeira e a gente precisa garantir que esse assunto não caia no esquecimento. Não são casos específicos isolados. Existe uma grande coisa por trás disso tudo, linkando todos os acontecimentos. E daqui a pouco, quando acontecer outro caso, vocês vão lembrar de mim dizendo para vocês não esquecerem disso. É muito ruim, eu fiquei muito mal no dia que eu vi, muito mal. Mas depois eu segui o baile e mostrei para outras pessoas. Vocês precisam ver isso aqui. E busquem especialistas da área para explicar toda essa simbologia para vocês. Tem vários aqui no Instagram, inclusive. Quem quiser pode me chamar ali no direct que eu mando os perfis onde eu fui mais a fundo nesse assunto. Certo? Não esqueçam desse assunto. E agora, falando de coisa boa, final de ano, terça-feira que vem, última aula do ano da comunidade, e teremos mais uma outra surpresa. Então, fiquem ligados e comprem bastante presente de Natal. Comprem presente de Natal para mim também. Vocês sabem que eu adoro presentes. E cuidem-se, divirtam-se. Nem tudo precisa ser ruim e pesado. Um beijo, até mais, produtivos! Olá, produtivos! Tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio